Bom dia. Nós somos o grupo 2, formado por eu, Mequerla, Heloísa, Rinaldo, que está com problema de acessibilidade hoje, Euciele e Valéria Gabriela. Experiência com o uso das comunidades virtuais de aprendizado. Aqui nós temos o endereço do nosso blog, o blog que nós criamos para estar postando todas as atividades, não só dessa disciplina, mas também das outras. O nosso plano de aula que a gente trabalhou, o nosso tema foi alimentação saudável, né? Nesse tema, a gente buscou, nós acreditamos que com esse projeto nós estaríamos criando hábitos saudáveis, junto aos nossos alunos e limitar também os hábitos rotineiros e que são prejudiciais à saúde. O trabalho, esse plano de aula foi desenvolvido na Escola Marciano Otoé, de Jaguaré, e nós contamos com um total de 52 estudantes de terceira e quinta série. Aqui tem um pouquinho sobre os objetivos do nosso plano de aula, que foi trabalhar sobre alimentação saudáveis. Aí tem os nossos objetivos: promover atividades que valorizem e aproximem essa questão de alimentos saudáveis dos alunos, conscientizar os educandos por meio de informações do cardápio diário sobre a importância da alimentação e divulgar os resultados da nossa pesquisa encontrada através da nossa comunidade, através do blog. Pode ir. Uma das turmas que a gente escolheu para fazer esse plano de aula foi uma da turma da terceira série. Então aí a gente teve o cuidado de colocar as atividades do nosso plano de aula por dia, e aí a gente teve aquela interferência do aluno de inclusão. A gente colocou lá, o aluno com necessidade educativa. Aí então a gente, algumas atividades que os alunos vão fazer normalmente na sala de aula, é necessário fazer uma intervençãozinha na atividade para o aluno de inclusão. Porque esse nosso aluno, que a gente citou no plano de aula, é um aluno cadeirante com deficiência, com comprometimento motor, Então, foi necessário algumas alterações para o aluno, mas levando em consideração que o aluno sempre vai fazer a atividade que a turma está fazendo. Então, a gente se dividiu em alguns dias, primeiro e segundo dia, terceiro e quarto dia, que foi o nosso plano de aula em 4 dias. E aí, assim, as interferências que teve, as atividades que a turma da terceira série fez, que foi acesso ao blog, acompanhar a história Alice no País das Vitaminas, que é uma história bem legal, fala um pouquinho aí sobre essa questão das vitaminas. Teve o registro, sobre o alimento preferido dos alunos. A gente postou também lá no blog umas fotos, sobre a pirâmide alimentar, foi atividade também. Atividade de recorte e colagem, construir um prato que represente a alimentação, e a gente postou algumas receitas que os alunos trouxeram de casa, no blog. Aí a gente tem aí algumas fotos no blog, de algumas atividades. Esse aí é o nosso blog, que foi feito pelo grupo, e aqui só a gente tem algumas receitas, digitadas pelos alunos. Pode ir. Essa aí foi uma receita, digitada lá no final, a gente vê pelo João Pedro, uma receita que ele trouxe de casa. E aí a gente tem uma receita que foi digitada pelo aluno de inclusão. Aí essa receita aí, o diferencial que tem é que ela foi digitada toda em caixa alta, dá para perceber. E o aluno, que no caso, nosso aluno foi o Gabriel, que ele digitou a colmeia, aquela colmeia acoplada no teclado. Então aí ele digitou tudo em caixa alta para facilitar a leitura, que ele está nesse processo aí de alfabetização. E essa aí foi a receita digitada por ele. A gente também teve, no decorrer do nosso plano de aula, a gente planejou também fazer uma enquete com os alunos sobre se ele considerava a alimentação da sua família saudável ou não. Então a gente teve uma enquete com votação, aí depois a gente explorou esses dados em sala de aula. Então, pessoal, a gente trabalhou na quinta série e na terceira série. E as atividades foram diferenciadas por causa do nível da terceira para a quinta. Na quinta série, nós fizemos pesquisas de receitas. Cada aluno fez a pesquisa em casa, com os pais, com a família, e trouxeram receitas. Na sala de aula, eles foram divididos em grupos e selecionaram uma receita para cada grupo preparar.
eles assistiram um filme educativo, né? O nome do filme é Alimentação Saudável, Comer Bem ao Longo da Vida. E conversaram sobre o que eles acham ser alimentação saudável. No segundo dia, eles fizeram a prática, fizeram a receita. E a gente tirou a foto de algumas receitas. E no terceiro dia, digitaram no LIED a receita, o modo de preparo e os ingredientes. E a partir daí, toda a escola ficou conhecendo, né? Porque a gente divulgou no blog e colocou o endereço no mural. Porque a partir de 2 turmas, o projeto foi distribuído para a escola toda a comunidade escolar. E aqui esse aí é uma das que a gente fez, o tabule. Tabule é um alimento assim, que poucos conhecem e eles ficaram assim, muito interessados pelo tabule. Na apresentação do prato, a gente investiu bastante na apresentação. Pegamos uma vasilhinha, né, e colocamos para ficar em pezinho, porque eles gostam assim que fica assim bem apresentável. A comida às vezes não está tão assim gostosa como eles gostariam, mas está bem apresentado, aí eles têm a boa aceitação. Né? Pois é, pessoal. Qual foram as vantagens e desvantagens da utilização do blog, né, dessa tecnologia nova para a terceira e quinta turma? Sobre as vantagens, né, houve um grande interesse dos alunos. Né, eles ficaram bastante interessados em utilizar a ferramenta, o blog. Foi notório a construção coletiva de ideias, né, de sugestões, isso aí foi visível com as 2 turmas. Autoria, produção e divulgação do trabalho realizado pelos estudantes. Além de divulgar o trabalho, colocar o endereço no mural, eles pessoalmente passavam para outros colegas e outras turmas sobre o blog. E em todo o projeto tem que ter as desvantagens também, né? Para a gente, através das desvantagens, a gente tentar melhorar. Os alunos, a maioria dos alunos, eles não têm acesso ao PC em casa. Então, a utilização do computador só na escola. Professores não sabem trabalhar com novas tecnologias. Na verdade, como é uma tecnologia nova, os professores precisam ser instruídos, né, ser direcionados a essa nova tecnologia. E observar também o fascínio pela ferramenta. Tanto que tem que estar freando essa turma. O tempo é reservado para a aula de tecnologia de informática, a utilização do blog. Porque senão eles querem utilizar todo o horário da aula só a utilização do blog. Então é uma turma que tem que estar freando, né, sempre limitando o acesso e o horário. E o que nós vemos sobre a utilização de comunidades virtuais de aprendizagem na educação? No nosso caso, nós ficamos com o blog, né? Construir através da internet, com a internet, é o paradigma atual da construção do conhecimento, porque o conhecimento ele constrói de forma coletiva e não é só síncrono, lá na hora, é assíncrono também, porque o aluno, igual na enquete, ele pode acessar de casa, botar de casa, mostrar para o pai, mostrar para a mãe. Ele propicia, através disso, novos olhares da educação. A família pode participar, os outros membros da escola podem participar, mas para isso é necessário planejamento. Planejamento é fundamental para tudo. Ninguém estaria apresentando trabalho hoje se não tivesse planejado, não iria conseguir apresentar. E a gente também não pode deixar, igual o Rinaldo já falou, se fascinar pela ferramenta, se fascinar pelo acesso de informações que a gente tem, e esquecer o aprendizado, esquecer que a gente está buscando conhecimento e que a gente vai partilhar aprendizado. E para finalizar, é muito importante, importantíssimo para a troca de conhecimento, como eu já disse, não só na escola, mas fora da escola também, como nós tratamos de alimentação saudável, né? A alimentação saudável não é exatamente só dentro da escola, tem a merenda da escola, os alunos passam a ter um novo olhar sobre a alimentação que tem dentro da escola, sobre o que eles compram nas cantinas da escola, nos bares, e passa a levar esse conhecimento novo para dentro de casa. E esse é o nosso grupo, da nossa apresentação.